Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. A política de Donald Trump em relação à emissão de gases de efeito estufa não será muito pior do que a política já praticada por Joe Biden. Esta é a opinião de Luiz Marques, historiador e autor dos livros Capitalismo e Colapso Ambiental e O Decênio Decisivo, ambos sobre os impactos das mudanças climáticas. Para Marques, Trump deve tentar extrair ainda mais petróleo e minérios do território norte-americano, mas talvez não consiga por limites da própria natureza. O professor avalia a possível retirada dos Estados Unidos de acordos de cooperação como o de Paris, mais como um tiro de misericórdia nas ilusões de uma aliança para a redução de emissões de CO2. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas já está morta. Ela já está morta no sentido em que ela não é mais capaz, jamais foi efetivamente, mas cada vez ela é menos capaz de cumprir as promessas que os governos fazem em relação à diminuição das emissões de gás de efeito estufa. E o fato que mesmo a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, tenha declarado que já não vai à COP29 em Azerbaijão, mostra, claro, que as COPs estão cada vez mais, digamos assim, enfraquecidas e cada vez mais incapazes de interferir na governança global do clima, de forma geral. De acordo com Luiz Marques, o aspecto mais crítico da vitória de Trump será o desmantelamento das estruturas de governança ambiental. O historiador acredita que parques naturais serão abandonados, agências de regulação ficarão sem recursos e também o financiamento à ciência ficará em segundo plano. O aspecto mais dramático é toda a questão do desmantelamento da estrutura científica americana em relação exatamente ao monitoramento das emissões, da mensuração, do desequilíbrio energético do planeta. Vocês sabem que essas mensurações são feitas pelo satélite Ceres da NASA, e esses satélites estão mais ou menos já, digamos assim, chegando no seu limite de obsolescência. No primeiro mandato, Trump nem acreditava que ia ser eleito, não estava preparado, e nós sabemos que o projeto 2025 é um projeto que já foi agora bem elaborado, de demolição de qualquer política ambiental nos Estados Unidos. Por exemplo, a proteção dos parques naturais americanos vai ser completamente abandonada, toda a questão da regulação das agências, do FDA, do Food and Drug Administration, a NOAA, a National Oceanic and Atmospheric Administration, além da agência propriamente de proteção ambiental, todo o trabalho, em suma, de financiamento da pesquisa científica naquilo que depende do governo americano, tudo isso será claramente, então, colocado de lado. Do ponto de vista da economia, nós ouvimos o professor Marco Antônio Rocha, do Instituto de Economia da Unicamp. Ele ressaltou dois aspectos. O primeiro, em relação ao acirramento da competição internacional com China e Estados Unidos, criando artifícios de proteção de suas indústrias e sistemas de alta produtividade. A forma como esse acirramento da competição entre China e Estados Unidos pode significar também uma disseminação muito mais rápida de medidas protecionistas, de instrumento de apoio à inserção internacional das empresas domésticas, mundo afora. E o Brasil precisa, de certa forma, pensar nesse horizonte e se preparar para esse horizonte. O segundo ponto, que Rocha entende até como positivo para o Brasil, será a adoção de uma política fiscal menos rígida. O Brasil se beneficia de uma economia americana também, mais aquecida. O problema é como é que isso vai ser utilizado e como é que, de certa forma, o governo Trump vai balancear a utilização desses mecanismos de proteção interna com mecanismos também de apoio ao crescimento da economia norte-americana. Patrícia Lauretti, Rádio Unicamp. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.